Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Kapler. Este é o segundo episódio da nossa série. Todos os dias estaremos juntos para analisar os principais fatos do dia. Aqui você não escuta apenas o que aconteceu, mas o que realmente está em jogo. Eu sou Rodolfo Kapler, jornalista e escritor, e este é o seu resumo crítico do dia. No episódio desta sexta-feira, 6 de junho de 2025, 4 acontecimentos nos chamam a atenção: o crescimento dos evangélicos no Brasil e a reconfiguração religiosa do país, a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, o julgamento decisivo do STF sobre a revisão da vida toda do INSS e a condenação de Carla Zambelli por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Analisemos as notícias, vamos aos fatos e ao que eles revelam por trás dos discursos. Censo 2022 revela que evangélicos crescem e católicos diminuem. O censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE, confirma uma mudança histórica. Os católicos caíram de 65,1% para 56,7% da população entre 2010 e 2022. Já os evangélicos subiram de 21,6% para 26,9%. Apesar do número ser menor do que o apontado por pesquisas como o Datafolha, que estimavam 31%, o avanço é significativo. A tendência, segundo os sociólogos, é clara. Os evangélicos caminham a passos largos para se tornarem o maior grupo religioso do país ainda na década de 2030. Religiões de matriz africana também cresceram, espíritas, por outro lado, registraram leve queda. Mais do que números, o censo escancara uma transformação cultural silenciosa. O Brasil está deixando de ser majoritariamente católico e isso muda tudo: política, mídia, comportamento e até a linguagem da fé. O crescimento evangélico é um fenômeno de base, capilar, com presença em bairros, favelas e cidades pequenas. Enquanto a Igreja Católica perdeu presença territorial, os evangélicos ocuparam as ruas, com Bíblia na mão e celular no bolso. O desafio agora é institucional. O Estado brasileiro está pronto para lidar com essa nova maioria? E mais, os evangélicos estão prontos para assumir protagonismo sem repetir os erros das elites religiosas do passado? Uma pergunta que fica. A segunda notícia a ser analisada por nós é a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Na estreia dele, como técnico da seleção, o time empatou em 0-0 com o Equador em Guayaquil. O jogo apagado, sem emoção e com riscos para a classificação direta à Copa. O Brasil soma 22 pontos e pode ser ultrapassado pela Colômbia. É muito importante nós analisarmos o seguinte: a era Ancelotti começa sem brilho, mas a gente precisa dar tempo ao tempo. O treinador é competente e a seleção teve apenas 3 dias de treino antes da partida. Cobrar resultado imediato de um técnico recém-chegado é mais desabafo do que análise. Sim, futebol brasileiro segue desorganizado, falta de identidade, visão a longo prazo não tem, mas é cedo para cobrar de Ancelotti aquilo que o sistema não oferece: continuidade, estrutura e autonomia. E há uma esperança no horizonte, gente. A promessa de retorno de Neymar, que apesar das polêmicas ainda pode ser um diferencial técnico e emocional nesse processo. A seleção precisa mais do que críticas, ela precisa de reconstrução. E isso leva tempo, muito tempo. A notícia 3, STF julga a revisão da vida toda do INSS. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos recursos contra a decisão que considerou inconstitucional a chamada revisão da vida toda do INSS, que permitia incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições feitas antes de julho de 1994. Minha gente, a aposentadoria no Brasil virou campo de batalha entre direito adquirido e matemática fiscal. A revisão da vida toda beneficiava principalmente quem contribuiu mais no passado e foi prejudicado pela regra de transição. Mas o governo teme o impacto financeiro e o STF, como tem feito nos últimos anos, foi chamado a resolver o que o Congresso simplesmente evitou. O problema é que o Supremo
virou protagonista em tudo, da fé ao futebol, da urna ao INSS. Quando o judiciário substitui a política, ele resolve o presente, mas enfraquece o futuro da democracia. Regras previdenciárias devem ser debatidas por parlamentares, com transparência, responsabilidade e voto. A última notícia: STF mantém condenação de Zambelli. Por unanimidade, o STF manteve a condenação da deputada federal Carla Zambelli, do PL, e do hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli é acusada de envolvimento direto na tentativa de forjar decisões judiciais falsas. A decisão reafirma a linha dura do Supremo contra políticos ligados à direita no Brasil. É importante pensarmos que Zambelli está colhendo os frutos da radicalização que ela mesma semeou. Mas é preciso atenção. Combater o autoritarismo com abuso judicial é trocar uma ameaça por outra. A condenação foi unânime, mas o processo segue envolto em dúvidas sobre a imparcialidade e excesso. O STF não pode ser tribunal de exceção, mesmo quando o réu é impopular. É no julgamento do indesejado que se testa o valor da democracia. É isso que acontece. Nós encerramos aqui este episódio do Boletim Kapler e eu digo que o Brasil vive um tempo de transição silenciosa na fé, na política, no futebol, na justiça. Nada será como antes, mas ainda não sabemos o que virá depois. O risco é querer velocidade demais e atropelar o processo democrático. A democracia é feita com paciência, mas também com vigilância. Vigilância sempre. Este foi o Boletim Kapler. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. O avanço evangélico é ameaça ou transformação? Ancelotti é o técnico certo ou mais uma promessa vazia? Zambelli foi punida ou perseguida? Até amanhã estaremos juntos aqui. Muito obrigado, gente.